Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava cursando o segundo ano de pedagogia. Aquele que sempre foi o meu sonho, mas como era uma faculdade particular, além de trabalhar fora, eu também comecei a vender docinhos, bolos, atendia até encomendas, tudo para ajudar no orçamento. E vendia ali mesmo, na faculdade, nos intervalos das aulas. Tinha gente que já tinha virado freguês, já que me procurava diretamente ali na sala para comprar alguma coisa. E como eu também atendia a todos muito bem, procurava ser o mais simpática possível, o pessoal gostava de mim, me ajudava. E inclusive professores. Por conta disso, acabei fazendo muitos amigos ali na faculdade. Um dia no intervalo, lembro que eu me aproximei de um grupo para ver se conseguia vender alguma coisa. Eram 4 rapazes e todos eles compraram um doce. Um deles puxou conversa comigo. Eu já o tinha visto ali outras vezes, mas aquela era a primeira vez que a gente conversava. E olha, que rapaz simpático. A gente começou a conversar e não parou mais. Inclusive, até deixei de vender alguns doces ali para outras pessoas, mas isso foi o de menos, porque foi tão agradável a gente ficar ali conversando. Ele parecia ser uma excelente pessoa, que sabia tudo sobre mim, inclusive se eu era comprometido. E quando falei que não era, que estava sozinha, senti que ele ficou bem contente. Até meu número de telefone ele pediu. Falou que era para mandar mensagem quando quisesse comprar um outro doce. Falou aquilo sorrindo. Claro que era só uma desculpa, né? Mas, quer saber? Adorei que ele tenha pedido o meu número, tanto que tratei de lhe passar na mesma hora. Em resumo, foi desse modo que a gente começou a conversar. Mas normalmente também a gente se via nos corredores ali da faculdade e sempre trocávamos algumas palavras. Até que tempos depois ele me chamou para sair. E olha, querer eu queria, mas é que a minha vida estava tão corrida. Além de trabalhar fora, de fazer faculdade, eu ainda tinha de preparar aquilo que eu vendia, né? Os bolos, os doces, de modo que quase não sobrava tempo para nada. Foi exatamente isso que eu falei para ele, né? Senti que ele ficou meio frustrado, mas depois sorriu e falou: bom, nesse caso, vou ter que conversar com você aqui mesmo na faculdade, né? Já faz uns dias, aliás, que eu estou ensaiando para ter essa conversa com você. Nossa, quer dizer que é uma conversa programada? Mas que conversa? Você quer saber? Bom, vou só te dizer que toda vez que a gente se vê, meu coração começa a bater bem forte. Aliás, agora mesmo, põe a mão aqui. Olha só, parece que vai capotar, né? Sentiu? Ele pegou a minha mão e colocou no peito, em cima do coração. E realmente, ele não estava mentindo, o coração estava batendo bem acelerado. Bom, só aquilo já era uma declaração completa, né? Mas olha, foi tanta surpresa para mim, porque, embora a gente tivesse assim num clima legal, se conversando, tudo, mas eu não esperava que ele fosse tão direto. Se bem que meu coração também estava batendo exatamente do jeito do dele. Desde que conversamos pela primeira vez, que eu senti que alguma coisa especial estava nascendo dentro de mim. E sempre que a gente se via, era exatamente do mesmo jeito que acontecia com ele. Eu também me sentia assim bem estranha, sabe, insegura. O coração também disparava. O fato é que ele pegou na minha mão para colocar sobre o coração
e não largou mais. Continuou conversando, falando, disse que pensava muito em mim, que não via a hora de chegar na faculdade só para poder ter a chance de me ver. Bom, depois de se declarar, eu ali ainda meio zonza. Até porque, repito, não estava esperando, né? Ele se aproximou e, a ponto de eu conseguir sentir seu hálito de hortelã. E aí aconteceu que o nosso primeiro beijo foi ele mesmo. Ele ainda segurando a minha mão. Olha, não tenho dúvida de que aquele beijo mudou tudo entre nós. Principalmente porque depois do beijo, ele foi ainda mais claro. Olha, não quero que você se assuste. Que pensa que eu estou sendo precipitado, mas quer saber? Acho que me apaixonei por você. Queria muito que você fosse a minha namorada. Se aceita? Olha, eu que já estava surpresa, fiquei de boca aberta, juro. Fiquei olhando para ele assim, sem saber o que responder. Queria falar, mas a boca não obedecia. Ele chegou a perguntar de novo se eu aceitava namorar com ele, e só então eu consegui responder. Olha, ele ficou tão feliz quando eu falei sim. Se abriu naquele sorriso mais lindo do mundo. E o fato é que depois desse dia, a gente não saiu mais de perto do outro. E tudo mudou, né? Na nossa relação. Ele, inclusive, começou a me ajudar. Chegava a pegar as caixas de doce para vender para o pessoal do trabalho dele. E todo mundo adorava o que eu fazia. Até encomendas grandes eu recebi de alguns colegas dele. Para festinha, sabe? O fato é que desde que começamos a namorar, eu passei a viver um sonho. Às vezes ele reclamava um pouco. Dizia que eu me dava pouca atenção. Mas ao mesmo tempo ele entendia o meu lado e até dizia que sentia orgulho de mim. Porque eu era uma garota estudiosa e, mais do que isso, muito dedicada em tudo que fazia, muito responsável. E a verdade é que a cada dia que passava eu ficava mais apaixonada. E sentia que ele também estava gostando de mim. Em casa, todo mundo o adorava. E sua família também me recebeu muito bem. No ano seguinte, ele iria estudar apenas até o meio do ano, porque já ia se formar. Só que eu ainda tinha mais de 1 ano e meio pela frente. Mesmo depois que terminou o curso e se formou, ele dava um jeito de me ver lá na faculdade. Não era sempre, não era todo dia mais. Volta e meia ele aparecia. No entanto, a verdade é que aos poucos eu senti que ele começou a se afastar de mim. O que era até natural, né? Inclusive passamos a nos falar por telefone com um espaçamento maior de tempo. Tinha dias que ele não me ligava. Eu também, por toda a confusão que estava a minha vida, não conseguia ligar. Aí mandava uma mensagem, ele demorava para responder, ou respondia perguntando como eu estava. E tinha final de semana que ele também nem aparecia lá em casa. Apenas ligava e a gente conversava um pouco. As coisas para ele também estavam bem corridas. Sabe quando você sente que o relacionamento está desandando, perdendo o ritmo? Eu reconheço que por conta da correria do dia a dia, também negligenciava um pouco nosso namoro, mas eu sinceramente jamais imaginei que fôssemos chegar àquele ponto. Lembro que um sábado ele apareceu em casa, bem esquisito. Já tinha mandado mensagem dizendo que queria conversar comigo, mas eu nunca imaginei que fosse ouvir aquilo da sua boca.
E o que foi pior, ele não conseguiu nem me olhar nos olhos. Júlia, o fato é que eu andei pensando, enfim, acho que você já deve ter percebido, né, que meio que desandou o nosso... A gente não dá mais. Não tem mais como. Eu quero terminar o nosso namoro. Olha, eu fiquei em choque. Terminar? Mas não. Apesar de tudo, repito, eu não esperava. Como sempre acontece, ou quase sempre, chorei. Tentei fazê-lo mudar de ideia, mas quando vi que ele estava realmente decidido, que já não devia nem sentir mais nada por mim, acabei me resignando. Olha, foi um momento terrível, porque apesar da nossa distância, do nosso afastamento, que, repito, não era só culpa dele, era culpa também minha, porque vida corrida, eu não tinha quase tempo para nada, mas não pensei que chegasse nesse ponto. Só eu sei o que eu sofri com esse afastamento. Só que apesar do sofrimento, resolvi que não ia ser uma pedra no seu caminho. Uma pessoa chata, sabe, daquele tipo que pega no pé, e tratei de me conformar. Ainda bem que eu tinha coisa com as quais ocupar minha cabeça, né? Meu serviço. Sabe, tudo que eu tinha que fazer. De certo modo, isso acabou me ajudando, né, a aceitar um pouco melhor a situação. Semanas foram passando. A gente acabou até perdendo contato. Até porque éramos namorados, né? E depois do fim, não fazia sentido a gente ficar trocando mensagem. O tempo passou. Não tive mais notícias dele. E como o tempo é sempre o melhor remédio para tudo, no fim acabei superando. Me formei, passei a trabalhar exclusivamente com educação infantil, conheci outras pessoas, cheguei a namorar. Com um dos namorados cheguei inclusive a morar junto durante 3 anos, mas no fim acabou não dando certo. Acabei ficando sozinho de novo. Aliás, fiquei muito tempo sozinho. Chegou num ponto que eu achei melhor me dedicar exclusivamente ao meu trabalho, até porque, sei lá, me desencantei um pouco, sabe, principalmente com aquele meu último relacionamento. O tempo continuou passando, eu já estava com 34 anos, morava sozinho num apartamento que comprei financiado. E foi mais ou menos nessa época que recebi uma mensagem no meu perfil. E quer saber? Foi uma surpresa tão grande porque, nossa, tanto tempo já tinha passado. A mensagem era dele. Exatamente do meu primeiro namorado. Olha, eu cheguei a me arrepiar quando o reconheci. Nunca mais a gente tinha nem se encontrado, nem conversado, nada. Eu não sabia se ele ainda continuava em Curitiba, se tinha casado. Era ninguém menos do que o Rafael. Meu namorado dos tempos de faculdade. Quase não acreditei. Fiquei até meio atarantada. De tanto que aquela mensagem mexeu comigo. Porque a gente volta no tempo, né? Começa a lembrar, a recordar. Nada demais, ele só perguntava como eu estava. Perguntou se eu lembrava dele. Tinha também uma solicitação de amizade pendente. Pelas fotos do seu perfil, ele continuava mais ou menos do jeito que eu me lembrava. E continuava tão bonito. Claro que foi inevitável voltar ao passado. Lembrar de toda a nossa história,
de tudo que a gente tinha vivido junto, né? Olha, eu acho que tinha sido o período mais feliz da minha vida, do qual eu tinha muita saudade. Apesar de fazer tanto tempo que a gente não se via, nem sabia um do outro. Olha, se houvesse uma máquina do tempo, digo sem medo de errar, que eu gostaria de voltar justamente para aquela época em que a gente namorou. Queria tanto reviver aquela paixão tão bonita que a gente sentia um pelo outro. Ele acabou me contando que tinha se casado, tinha 2 filhas, mas que seu casamento tinha acabado também, já fazia quase 2 anos, e que agora, depois da separação, continuava sozinho. Fiquei feliz por ele e pelas filhas. Eram meninas lindas. Ele mandou fotos e, sabe, dava para ver que era um pai assim, bem orgulhoso, né? Mas ao mesmo tempo, não vou mentir, que bateu uma pontinha de inveja. Porque quando estávamos juntos, eu lembro que desejava muito ser a mãe dos filhos dele. A gente até conversou várias vezes sobre isso. Ele ficou surpreso quando eu lhe contei coisas da minha vida. Que estava sozinha também, que não havia tido filhos, que até cheguei a morar com uma pessoa, mas que também não tinha dado certo. Entre uma mensagem e outra, ele escreveu: sabe que volta e meia eu pensava em você? Sabe, mesmo tendo casado, ficava me perguntando por onde você estaria, o que estava fazendo da vida, se estava com alguém. Sinto saudade daquele tempo que a gente viveu, sabia? Imagine como que eu me senti lendo aquilo. Era tão bom saber que eu também o tinha marcado de algum modo, né? Que ele também pensava em mim, mesmo que fosse só de vez em quando. Significava que eu tinha sido importante para ele, né? Um dia, ele me convidou para a gente almoçar e eu aceitei. Ele, inclusive, fez questão de passar na escola em que eu trabalhava para me apanhar. Olha, não vou mentir, foi um reencontro muito emocionante. Não sei nem dizer exatamente o que eu senti quando a gente ficou ali frente a frente um do outro. Coisas que pareciam adormecidas. Parece que reviveram. Não que tenha acontecido alguma coisa. Aconteceu nada. Foi só um encontro, assim como se fosse um encontro de velhos amigos, que há muito tempo não se encontravam, não se falavam. Só que, de certo modo, senti que alguma coisa se transformou dentro de mim. Repito, foi como se algo adormecido estivesse começando a despertar. E não ficamos só naquele primeiro encontro. A gente combinou de se ver outras vezes. E alguns dias depois, para minha surpresa, ele falou: sabe que eu estava louco para te ver de novo, Júlia. Desde aquele dia, sei lá o que me deu, eu não consegui mais parar de pensar em você. Aí foi inevitável rolar o beijo, né? Apesar de sentir um pouco de medo, até porque não queria me machucar de novo, né? Fui me deixando levar pela emoção. E adivinha como tudo terminou? Na cama. E olha, foi uma verdadeira explosão de sentimentos. Sei lá, nos braços desse homem, a sensação que eu tive é de que não tinha esquecido completamente, que ainda havia um resquício daquela paixão do passado. E depois disso a gente começou a se ver com mais frequência, até porque foi tão bom. Meu Deus, eu não esperava que isso pudesse acontecer um dia. A verdade é que como começamos a nos ver e a nos falar todos os dias, até que depois de quase 3 meses, ele me fez aquela proposta e que me deixou muito balançado. Me convidou para morar com ele.
Ele também morava sozinho. E falou que eu podia me mudar lá para casa dele. Ou de repente a gente podia alugar o meu apartamento, né? Assim, aproveitava e ganharia um pouco de dinheiro também. Olha, eu fiquei balançado. Só que ao mesmo tempo, fiquei com tanto medo. Não vou mentir. Seria uma mudança radical na minha vida. Não foi uma decisão que eu tomei assim, da noite para o dia, no calor do momento. Fiquei amadurecendo aquela ideia, até que depois de completarmos 6 meses juntos, decidi aceitar a sua proposta. Naquelas alturas, eu já conhecia suas filhas, até a sua ex-mulher. Para minha sorte, ela aceitou na boa o nosso relacionamento, até porque a separação dos dois tinha sido consensual. De modo que passei a viver novamente um sonho. Aquele conto de fadas que havia sido interrompido há tantos anos. Quer dizer, já estava me sentindo assim mesmo antes de morarmos juntos. Mas parece que tudo se tornou melhor. Ah, como era bom acordar a seu lado, todos os dias, cuidar dele, da sua roupa, das suas coisas. A gente sempre teve, né, desde o passado, lá atrás, uma cumplicidade tão grande, uma afinidade tão... Dificilmente discutimos por alguma coisa. A verdade é que esse homem acabou me reconquistando com a maior facilidade do mundo. E eu confiava tanto nele. Suas filhas também me adoravam. Até porque eu fazia de tudo, né? Para elas se sentirem bem quando iam ficar com o pai, ali em casa. Tinha o quartinho delas, os brinquedos. E eu procurava ser a melhor madrasta possível. Olha, parecia que a minha vida tinha entrado nos eixos. Eu também queria ter filhos, é claro. Mas como não consegui engravidar, fui procurar ajuda médica e descobri que tinha um problema no útero. E que, muito provavelmente, foi a notícia que ela me deu. Dificilmente poderia engravidar. Olha, isso me deixou tão triste. Para uma mulher, esse é o fim. Sabe que não vai poder ser mãe? De qualquer maneira, se seria assim, eu teria de aceitar. Nunca fui de, ficar reclamando da vida ou de coisas que não deram certo, de modo que botei na cabeça que iria aceitar aquilo. De repente, que quem sabe, houvesse um tratamento e eu pudesse... Mas foi uma frustração muito grande para mim. No fim, de um certo modo, acabei me resignando. Até porque tem coisa que não adianta a gente esquentar a cabeça, porque não dependem da gente, né? Procurei transferir ainda mais aquele meu afeto materno para as filhas do Rafael. Até que perto de completarmos 5 anos juntos, me deparei com mais uma situação das mais complicadas que uma mulher pode enfrentar. Através de autoexames, eu flagrei 2 carocinhos na mão esquerda. E depois, através de outros exames, recebi o diagnóstico de que estava com câncer. Olha, foi uma pancada. Talvez até pior do que a anterior. E, na verdade, não era apenas na mão esquerda, mas também na mão direita. Eu que sempre me cuidei, sempre fiz exames preventivos. Sei lá se me descuidei, no fim, precisei passar por um tratamento.
recebi apoio da minha família, dos amigos, dos colegas da escola. Todo mundo sabia do meu problema, até porque eu achei melhor não esconder de ninguém, né? O Rafael também prometeu que ia ficar do meu lado, ia cuidar de mim e me ajudar em tudo o que eu precisasse. Só que apesar de todo o apoio, olha, foi um momento terrível. Só que já passou por isso uma situação dessa que sabe, isso abala, mas de um modo assim brutal, a autoestima de qualquer mulher. Tanta coisa ruim começou a passar pela minha cabeça. O medo começou a tomar conta de mim. Apesar de todo o apoio. Medo não só de morrer, mas sei lá, de acabar perdendo de algum modo tudo que eu tinha conquistado. Inclusive meu marido, que era tudo para mim. Meu norte, meu porto seguro. Nessas horas, tanta coisa ruim passava pela minha cabeça. Até que veio a notícia terrível de que eu precisaria passar por um procedimento para retirada das mamas, para o câncer não se espalhar. Era uma decisão extrema, mas não tinha alternativa. Entre ficar deformado e morrer, eu naturalmente fui obrigado a escolher a primeira opção. Depois de tudo feito, depois de recuperado, se é que dá para usar essa expressão, eu me olhava no espelho e chorava. E o pior, com o tempo, senti que meu marido também perdeu o interesse por mim. Ele até disfarçava, mas tem coisa que não dá para... No começo, quando descobri que estava com câncer, quando comecei o tratamento, a gente passou a não se relacionar quase na cama. Era bem raro fazermos amor. Mas eu pensava que ele só estivesse pensando no bem da minha saúde. Querendo, sei lá, me proteger, cuidar de mim. Por isso evitava me procurar na cama. Mas depois que fiz a operação, ficou muito claro que não era apenas isso. Senti que essa cirurgia o fez perder completamente o interesse por mim. Embora continuasse me tratando bem, daquele modo carinhoso, me ajudando no que eu precisava, passamos a nos relacionar na cama cada vez menos, a ponto de passarmos um mês sem encostar o dedo no outro. Só eu sei o quanto isso me doía. Porque eu sentia que estava perdendo meu marido pela segunda vez. Na primeira, não éramos casados ainda, mas só eu sei o quanto tinha sofrido. E dessa vez, quem sabe, se eu perdesse, seria definitivo, para sempre. Até que depois de um tempo, até as conversas entre nós passaram a mudar, sabe? Até aquela cumplicidade que tínhamos começou a se perder. Eu senti, um dia, já sufocada, já não suportando mais viver desse modo, resolvi conversar com ele. Perguntei da forma mais clara possível se ele tinha deixado de gostar de mim, de sentir atração por mim, se não queria mais viver comigo como marido e mulher. Nessa hora, ele só me olhou, só que em vez de responder, baixou os olhos e ficou em silêncio. E vamos convir, né? É o tipo de situação em que o silêncio vale mais do que 1000 palavras.
reformulei a pergunta. Até porque, repito, tinha de fazer alguma coisa, porque daquele modo eu não estava conseguindo mais viver, respirar. Você prefere que eu vá embora daqui? Que eu volte lá pro meu apartamento? Ele demorou tanto para responder. Ficou olhando para mim. Imaginei, e garanto que foi isso mesmo, que ele estivesse com pena. Até que falou aquelas palavras. Não sei, Júlia. Se para você estiver bem assim, se não tiver nenhum problema, para mim tá tudo bem. Acho que vai ser melhor. Quer resposta mais clara do que essa? Era tudo que eu não queria ouvir, mas eu precisava perguntar. Não que não soubesse a resposta, mas eu precisava ouvir. Para tomar coragem e fazer aquilo que eu sabia que era o certo. Foi uma conversa tão curta. Depois ainda conversamos mais uma ou duas vezes, mas depois que ele deixou claro que para ele seria melhor se cada um fosse para o seu canto, eu consegui ficar ainda pior. Pior do que já estava. Eu não queria me separar. É claro que não queria. Amava meu marido. É claro que não queria ir embora. Queria muito, embora soubesse, sabe, com 99% de certeza que era aquela resposta que ele daria. Mas quando eu sonhei, ele dizendo que não queria que eu fosse embora. Queria que eu ficasse ali, junto dele, mas... Uma coisa é sonhar, fantasiar. E outra coisa é a vida real. E a grande verdade é que não dava mais para viver daquele jeito. Eu estava me sentindo tão humilhada, de modo que no fim achei que realmente era melhor cada um ir pro seu lado, quer dizer, ele ficar no canto dele e eu procurar um canto para mim. No dia em que decidi realmente ir embora, cheguei a perguntar se ele tinha perdido o interesse por mim por conta da cirurgia que eu fiz para retirada das mamas. Porque não adianta a gente tentar negar. Fiquei com o corpo deformado. Mas ele não respondeu de uma maneira sem objetivo. Talvez seja coisa da minha cabeça. Sei lá, uma justificativa boba que eu inventei. Quem sabe, sei lá, tenha sido só uma invenção que eu imaginei para me conformar com o nosso fim. Mas no fundo, eu acho sim, para dizer bem a verdade, tenho quase certeza de que isso teve um impacto muito grande no amor que ele sentia por mim. Hoje estamos separados. Estou tentando me reerguer. Construir ou reconstruir de novo a minha vida, né? Superar essa tempestade que se atravessou no meu caminho. Continuo amando esse homem e sentindo demais a sua falta. Como também tenho saudade das meninas, que não são minhas filhas de sangue, mas que eu considero como se fossem. E sei que ainda vai demorar muito até que eu consiga me reerguer, superar tudo de novo. Se é que isso vai acontecer um dia.